Olá, gente, tudo bem com vocês? Tô voltando aqui para gravar um vídeo muito difícil para mim. Falar para vocês porque eu sumi esses tempos aqui do YouTube, né? Não estava gravando, aconteceu muitas coisas. Acho que eu cheguei ainda a falar que minha mãe estava por aqui, né, em casa, quando ela começou a passar mal. Várias vezes ela veio, ficou aqui, te levava ela na UPA. E aí depois ela melhorava, ela ia embora de volta, depois ela tornou a passar mal, voltou de novo. Então foi por isso que eu sumi esses tempos, não estava conseguindo gravar vídeo, né? E aí, gente, primeiro eu quero falar, sejam todos bem-vindos aqui de volta. Estou voltando aqui mesmo só para fazer esse vídeo para explicar para vocês, né, o porquê estou sem gravar. É difícil a gente falar, mas eu tenho que fazer esse vídeo, né, para explicar para vocês. Como eu falei, ela vinha passando mal, minha mãe, até que em outubro, já no final de outubro, minha irmã veio do Goiás para cá, né? Veio ver ela, aí depois ela já levou ela junto com ela pro Goiás, né? Minha irmã mora lá no Catalão, né? Goiás. Aí ela levou ela para ela levar ela no médico lá para fazer exame, essas coisas assim, né? E aí foi feito os exames todos, né? Que a médica pediu. Pediu colonoscopia, endoscopia, fez um bocado de exame lá, né? De sangue, né? Com um especialista, hematologista. E daí ela fez os exames, aí só esperou pegar o resultado, aí ela queria vir embora, né? Pra casa dela, ela não queria ficar mais, ela queria continuar aqui, né? Aí a gente concordou, então tá, mas a senhora vem, a minha irmã, né? Eu continuo levando a senhora lá no médico aqui, nós levamos os exames para a médica ver. E foi assim, gente. Aí quando ela veio, ela marcou com a médica aqui, né? A consulta e levou os exames. Aí nesse dia eu fui junto também. Aí eu fiquei fora, né? Minha irmã entrou com ela na sala da médica. Aí a médica olhou os exames dela. Aí foi falando, né, dona Alice, seus exames, esses aqui de sangue, tá tudo bem, sua anemia tá melhorando, não sei o que, foi falando assim. Aí a minha irmã, glória a Deus, foi dando glória a Deus, né, que tava tudo bem. A minha sobrinha pequenininha, a Suzy, falar também, glória a Deus, vovó. E aí tá, né, aí ela pediu licença para minha mãe, para ela sair um pouquinho, né, sem ficar lá fora, que ela precisava conversar com minha irmã sobre algumas coisas. Aí minha mãe saiu da sala e veio lá onde eu estava, sentou lá do meu lado. Aí minha mãe logo falou assim, ela já desconfiou nisso, né? Mesmo explicando para ela que não era nada sobre o exame, mas ela desconfiou. Ela chegou e falou para mim, a médica pediu para mim sair, para ela ficar só com a Zilene lá para conversar. A Zilene é minha irmã, né? Para conversar, deve ter dado alguma coisa, aí quer esconder de mim. Não sei para que esconder doença, né? Ela falou ainda assim. Eu disse, não, mãe, às vezes é que ela quer falar sobre os exames para a senhora ir no médico para marcar, tem que resolver essas coisas aí. Aí tentei acalmar ela, né? Falei que nem eu também sabia, né? Aí eu disse assim, deve estar tudo bem, graças a Deus, o exame vai dar tudo bem.
E aí minha irmã ficou lá, conversou com a médica falou do resultado do exame dela, né, do intestino, né? Aí falou que tinha dado uma doença mesmo, né, o câncer. Ela estava com tumor no intestino, no reto, né, intestino. E aí minha irmã saiu de lá disfarçando, não chorou assim para a gente não perceber, né, nem ela, que a médica pediu para não falar assim para ela, né, primeiro chamasse a família, os irmãos, conversassem para poder contar para ela, porque ela tinha que já passar no cirurgião, já saiu de lá tudo já marcado, né, com o cirurgião para ela passar para uma consulta com ele. E aí falou para ela, né, para a gente falar para ela em outra ocasião, né, para ela não ficar nervosa, para ela poder fazer a cirurgia e tal. Aí depois contasse, mas só que ela ficou o tempo todo perguntando, falou com minha irmã, que ela sabia, ela desconfiava, ela já sabia, ela mesma sabia, né? Ela sentia isso. Aí estão escondendo doença, não sei para quê, negócio de mentira, não sei o quê. Aí a gente a minha irmã resolveu, falou com meu pai, aí que meu pai se guiasse por Deus, né, para chamar ela, para conversar, contar para ela. Aí minha irmã já contou para nós, ela ligou para mim e me contou, né, eu chorei muito no dia, mas eu assim acreditei em Deus, assim, que Deus podia fazer algo por ela, que Deus podia libertar ela, né. Aí eu vou confiar em Deus, vou orar, vou buscar a palavra, vou congregar, Deus vai falar com a gente. E foi assim, a minha irmã falou para os outros, meus irmãos também. E daí nós começamos aquela luta, né, assim, mas com fé, que Deus ia fazer uma obra, né, um milagre. Aí a gente ia para a igreja, nós fomos, depois que ela voltou para cá, que meu pai contou, né? Meu pai chamou, conversou com ela e contou. E aí ele acalmou ela, falou para ela não se preocupar com isso, não se preocupar com doença, que entregasse tudo nas mãos de Deus e a gente ia no médico, ia fazer o tratamento, tudo, e ela ia ficar boa, né? Aí quando foi no dia da outra consulta que estava marcada para ela vir para cá, para casa, ela veio. Aí a gente foi na igreja, eu e ela, minha irmã, a Suzy e o Diego. E foi muito bom o culto nesse dia, Deus mandou uma palavra muito linda, falou muito com a gente, com minha irmã. E nós saímos felizes, né, de lá, acreditando em Deus, que Deus ia fazer uma obra, um milagre. Aí depois na quarta, isso foi no domingo, na quarta fomos no outro bairro, na outra igreja, congregamos lá também, Deus mandou outra palavra. Então a gente ficou em paz, esperando que Deus ia fazer uma obra, um milagre, né. Aí marcamos. A minha irmã foi lá e marcou para fazer o exame, né? Que ela tinha que fazer outro exame. Uma tomografia, né? Com contraste, que é para poder fazer o risco, que faz essa tomografia e faz o risco cirúrgico, né? Depois que faz esse exame. E aí ela foi. Eu sei que aí ela saiu cedo daqui de manhã, naquele dia, na quarta-feira, dia 29 de janeiro. Cedinho ela acordou, se arrumou, né? Aí ela ficou aqui em casa, ali pertinho ali da escada. Aí eu tava bem pertinho dela, naquela hora ali, assim, veio aquele sentimento tão forte, assim, de eu dar um abraço nela.
Eu abracei, assim, cheguei, dei meu braço assim nela, abracei, encostei minha cabeça nela, assim, na cabeça dela, cheirei ela. Aí dei um beijinho assim na testa dela. E aí falei com ela assim, que Deus abençoe a senhora, viu, mãe? Vai fazer o exame e Deus vai com a senhora. E ali ela saiu, né? Foi para fazer esse exame cedo. Aí eu sei que estava demorando 9 horas, eu já estava assim preocupada, né, com ela, porque ela sem merendar, como ela estava fraquinha, né? Por causa da anemia que ela estava, e estava sentindo muita fraqueza, né? E aí mandei mensagem para minha irmã, ela falou, não, ainda nem chamou ela, mas já estamos aqui dentro da sala, aonde espera. Aí ela estava lá esperando chamar. Aí tá, aí depois, mais tarde, acho que eu mandei mensagem de novo, aí ela falou, não, a mãe já fez o exame. Ela já fez, aí já tinha saído da sala, né? Aí demorou, aí tá, eu achei que tá tudo bem, né? Aí foi demorando, a minha irmã demorando chegar e aí daí já mandou uma mensagem para ela. Eu assim, meu Deus, a mãe tá sem comer até essa hora. Aí ela falou assim, não, Nena, a mãe ela tá aqui ainda, ela passou mal e aí os médicos levou ela, tá tomando um soro e tal. Aí eu fiquei mais preocupada, mas só que aí eu pensei assim, não é, nunca passou pela minha cabeça que tinha acontecido com ela. Eu achava que era só passar um mal-estar, né? Aí ela ia tomar um soro e ia vir embora. Aí nada. Sei que foi as horas passando, né? E nada da minha irmã vir, ela não queria falar para mim. Aí falou pro meu esposo, que ela falou para ele que ela estava lá internada, né? Estava na UTI. Ela teve uma parada cardíaca na hora. Aí eu sei que ela teve essa parada cardíaca e eles levaram ela, minha irmã entrou em desespero lá, correndo atrás, nos corredores. E o pessoal pedindo para ela se acalmar, e aí ela queria entrar, eles não deixaram. Aí a minha irmã ficou lá fora, tá bom, eu vou esperar aqui, mas cuida da minha mãe. E eles, não se preocupe, a gente vai cuidar dela. Aí levaram ela e reanimaram ela, depois eles voltaram que tinham reanimado ela, né? Mas só que ela estava lá ainda em observação lá e tal. Aí eles falaram para minha irmã vir para casa, né? Mas o meu irmão vir para casa, que a assistente social, quando fosse horário de visita às 5 horas, ligava para a gente ir visitar. E assim foi. Só que aí antes disso, antes das 5, quando foi pelas 2 daí da tarde, eu acho que foi umas 2 e pouco, não sei, não me lembro. Aí ligaram, né, de lá, do hospital, para eles voltarem. Aí eu já comecei a me preocupar, mas aí na memória eu tirei a preocupação. Não, se eles chamaram antes é porque minha mãe já melhorou, tá melhor, aí é pra gente ir lá ver, né? Eu pensei assim, quis acreditar sempre no positivo, sabe? Aí minha irmã foi, eu fiquei ali no portão, fiquei chorando, meu irmão foi junto com ela. Aí eu sei que eles foram. Aí mais tarde deu a notícia. Minha irmã não teve nem coragem de falar pra mim. Falou pro meu esposo, aí pediu pra ele me contar que minha mãe tinha falecido. Quando eles chamaram, minha mãe já tinha falecido. Desculpa, é difícil segurar. Aí sei que
quando eu ia tomar banho, né? Eu peguei a toalha e a roupa e ia tomar banho pra mim, porque ela estava perto já umas 4 e pouco, aí eu pensei, ela vai vir me buscar pra mim ir lá ver minha mãe, né? Eu ia tomar banho, foi quando ela deu a notícia. Aí meu esposo foi lá, me chamou, mandou eu sentar na cama. Aí eu já achei estranho, né, ali, mas só que nunca passou pela minha cabeça isso, né? Nunca pensei que fosse isso. Aí ele falou, Lavínia, sua mãe acabou de falecer. Não, ele falou assim, sua mãe faleceu. Nossa, aquilo foi como assim, um soco, se tivesse dado assim. Na hora eu senti raiva dele. Eu disse, meu Deus, como é que ele tem coragem de falar uma coisa dessa pra mim, que eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu pensei que ele tivesse me falando um absurdo, sabe, uma coisa absurda pra mim. Aí quando caiu a ficha assim, não, aí foi que eu fui entender, sabe, aí que eu fui ver. Aí eu comecei a chorar, entrei em desespero, chorando. Eu corri pro quarto que ela estava dormindo, peguei a roupinha dela, a roupinha que ela estava vestida antes de ir. Abracei com aquela roupa, chorando, sem acreditar naquilo, eu não queria acreditar. Isso aí era verdade, gente. Meu Deus, o que vai ser da gente? Aí, chorei demais, chorei. Quando foi já quase 6 e pouco, às 18 e poucos, quase 7, não sei. A minha irmã mandou a mensagem, Nena, se arruma aí pra gente descer pra serra. Né, que já tinham feito as coisas lá que tinha que fazer, né, pra levar o corpo, a ambulância na funerária, né, ia levar lá pra casinha dela, da minha mãe. Aí ela falou, se arruma aí que daqui a pouco nós passamos aí pra te pegar. Foi o dia mais triste da minha vida. Aí a minha irmã chegou, a Suzy chorando. E aí minha irmã contou pra ela, né? Porque na hora eu não contei pra ela. Ela me viu chorando, mas ela ainda falou alguma coisa comigo, me consolando, que eu nem me lembro porque ela falou, né? Que eu tava tão... Eu até virei as costas assim, pra ela não ficar me vendo chorando. Aí eu subi a escada, fui e fiquei lá dentro do quarto. Aí ela chegou, minha irmã, e contou pra ela, ela chorou. Aí arrumou as coisas aqui, a gente arrumou o Diego, minha sobrinha Alice. Aí fomos nós 4, né? Eu, minha irmã, a minha sobrinha, o Diego e mais a Suzy, né? A gente desceu lá pra serra. E aí saímos aqui de casa, começou a chover, né? E fomos debaixo de chuva, eram umas 7, era 8 horas por aí. Fomos debaixo de chuva muito forte. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, já estava lá pronto, né? Tudo arrumado. Minha irmã já tinha limpado tudo lá, a sala, aonde ia colocar, né, o caixãozinho dela. Já tinha uns irmãos lá da igreja, lá sentados, meu pai, coitadinho, sentadinho lá. Aquilo, eu desabei. Chegar lá na casa da minha mãe, nunca pensei em passar por isso. Assim, eu sei que todos nós vamos um dia partir, só que a gente nunca está preparado para isso. A gente não espera que vai acontecer.
Aí foi muito choro. Aí, ao mesmo tempo, eu tinha que me segurar para não estar chorando muito por causa do meu pai, para ele não passar mal, que já de idade também, né? Mas Deus foi tão bom, assim, porque eu era a pessoa mais nervosa que tinha aqui de casa, da minha família, que todos tinham preocupação em contar alguma coisa para mim, porque eu sempre passava mal. E Deus foi tão bom que eu pedi para Deus, Senhor, já que tu me levou minha mãe, chorando aqui ainda, me dá força. Porque eu quero ir, eu não quero ficar doente, ir para o hospital e não ver minha mãe, não despedir da minha mãe. Eu pedi chorando, deixa eu despedir dela, eu quero ficar com ela até o último minuto. Não me deixa passar mal, não deixa minha pressão ficar alta, não me deixa ter crise de nervoso. E Senhor, foi bom. Eu não fiquei com a pressão alta, nem nada, eu não senti. Porque eu sempre tive crise nervosa, mas eu não tive, o Senhor não deixou. Eu consegui ficar lá, eu achava que na hora que a gente fosse para sepultar, eu acho que eu não ia aguentar também ver, mas eu fui e Deus me ajudou, me deu força, eu fui. Eu fiquei até o último minuto. E só na noite, quando chegou o corpo dela, a gente chegou primeiro lá na casa. Aí depois, lá para as 10, às 20 e pouca, 22 horas, não sei, que o corpo chegou, né? Deixa eu ver, 7. Eu acho que de 9h30, por aí, umas 9h30, 10 horas que foi chegar, né? Da noite lá. 21, acho que foi 21, foi 22 horas, gente, que ela chegou, nem me lembro, nem observei as horas. Aí o corpo dela chegou, meu irmão chegou um pouco mais atrás, porque a gente foi e saiu na frente, né? Porque eles ainda ficaram arrumando as coisas dele lá para poder ir com minha cunhada, meu sobrinho, minha sobrinha. Aí a gente foi na frente, a gente avisou ele, então a gente tá indo na frente porque tá chovendo, a gente vai devagarinho. Aí a gente se encontra na estrada ou lá. E ele chegou depois, né? Quase junto com o carro da funerária. Aí foi um desespero. O meu sobrinho, até o meu sobrinho que me ajudou aqui nesse canal, a fazer esse canal, ele passou muito mal, chegou no desespero, chorando. A pressão dele subiu. Os pés dele estavam tudo roxo, passando mal, coração muito acelerado. E eu era a que era mais nervosa, eu tive ainda calma para estar acalmando ele também. Deus me deu muita força nesse dia, eu não sei de onde veio tanta força, mas me deu. Chorei muito, mas o Senhor não deixou eu ficar doente para ir para o hospital. Então, gente, isso foi tudo o que aconteceu com a gente durante esse final de ano, que a minha mãe, ela foi em outubro para o Goiás, né, para Catalão. Aí ela ficou lá até dezembro. Aí quando foi em janeiro, ela veio, né, no dia 6, eu acho que foi dia 6 de janeiro ela veio. Aí foi quando continuamos aqui levando ela para o tratamento, né. Aí quando foi dia 29 de janeiro, na quarta-feira, aí isso aconteceu, que ela fez esse exame, tomografia, né, com contraste. E daí esse exame, quando ela saiu da sala, ela começou a passar mal. Minha irmã ainda perguntou, mãe, se ela está se sentindo bem? E ela não respondeu, isso que estava, né? Aí a minha irmã foi e perguntou de novo. Aí foi que ela falou, não, eu tô tonta. Aí ela disse assim, então senta, mãe. Aqui correu para ir chamar uma enfermeira, né? Fica aqui, mãe, sentada. Correu para chamar a enfermeira. E na mesma hora ela virou as costas. Minha mãe já caiu passando mal. Aí teve essa parada cardíaca, né? Aí reanimaram.
Aí teve outra, mas aí ela não voltou mais. Os médicos não conseguiu voltar. Então foi isso, gente. Desde aquele tempo que ela começou a ir no médico, eu não tinha mais assim aquele ânimo, cabeça para estar gravando os vídeos. Por isso que eu fiquei sem gravar. Mas com a esperança que esse ano ela fosse melhorada, ia dar tudo certo. Mas aí descobri uma doença. E aí depois teve que fazer esse exame para fazer a cirurgia, né? Porque o médico pediu com urgência. Para fazer com urgência a cirurgia para a doença não se espalhar, porque eles, graças a Deus, não espalhou, tá só nesse local, não espalhou para órgão nenhum. Mas aí ela veio falecer no exame, gente, nessa tomografia. Ela não aguentou. Então é isso, gente. Aí eu, nesse dia de quarta-feira, que na terça-feira, a gente passou o dia alegre aqui junto à tarde. Eu estava fazendo aqui um bolo de mandioca com ela, a Suzy, né? Ela dando as dicas, perguntar para ela. Aí porque a Suzy queria fazer um bolo comigo, aí eu fui fazer esse bolo de mandioca, né? Que a minha irmã trouxe as mandioca para cá. Aí eu disse, então vamos fazer bolo de mandioca. Aí eu ralei a mandioca e fui fazer o bolo com a Suzinha. Eu estava gravando um vídeo, né? Que eu ia fazer um vídeo curto mesmo para colocar no canal. Aí minha mãe estava assim, até junto, a minha irmã gravou, né? Um pouquinho ela assim. Que ela não gosta muito assim de tirar foto, gravar essas coisas, ela não, é a meia tímida, minha mãe. Minha irmã gravou um pouco. Aí eu vou até colocar aqui esse videozinho no canal. Aparece ela um pouquinho, eu botei assim nos bastidores, né? Dela lá pertinho olhando. Aí eu fiz o bolo, ela comeu, né? Aí eu ainda guardei um pedaço para ela comer no outro dia, quando ela voltasse do exame, né? E aí aconteceu tudo isso, gente. Deus quis assim, Deus levou minha mãe. Ela já estava preparada para ir. A gente teve muitos sinais, aconteceram. Meu celular está descarregando, eu vou colocar aqui para carregar um pouquinho. Eu coloquei o telefone para carregar um pouquinho, gente, que tinha descarregado. Então, gente, aí voltando aqui o assunto, eu não sei nem onde eu parei, mas... Então foi tudo isso, gente, que aconteceu desde... Minha mãe começou a passar mal, desde setembro, por aí que ela vinha passando mal, né? E aí vinha pra UPA, até ela, em outubro ela viajou pro Goiás para fazer os exames lá, né? E aí foi feito e voltou pra cá. Então aí continuou aqui os exames dela, né? O tratamento dela aqui. E quando ela fez a primeira tomografia, aí o intestino dela estava se fechando, né? Estava muito inflamado e estava fechando. E aí ela ficava com muita anemia. Aí a médica pediu os exames de sangue, falou para ela procurar o hematologista, né? Que é um especialista em essas coisas de sangue, para ver a anemia dela, né? E aí, graças a Deus, fez o exame, aí ela falou essa hipótese que a gente estava primeiro, né? De outra doença, de leucemia, está descartado, né? Graças a Deus não é anemia, o sangue dela. Só que a gente tem que investigar para onde está indo o sangue dela, né? Porque ela estava tomando Nuripurum na veia, né? Injetava. Passou uma caixa, ela tomou, aí nada, fazia exame, continuava com anemia, tomava outro, estava sempre tomando essa injeção. Até antes dela falecer, ela ainda estava tomando, ainda faltava algumas injeções, que ela não chegou nem a terminar a caixa dessa última. E aí aconteceu tudo isso, gente. Tá sendo um momento difícil para nossa família, triste. Ter que acostumar sem ela, sem estar vendo ela. Eu ficava aqui todo final de semana, eu queria ir para lá para
ver ela, né? E sempre falava com ela por telefone, mandava áudio, quando eu não ligava, chamada de vídeo ou só de voz, mas sempre eu estava falando com ela. Aí agora já desde o dia, né, 29, que a gente não vê mais ela, não fala com ela. Então tá uma saudade muito grande. Muito difícil, assim, porque quando ela estava viajando, a gente tinha na cabeça que ela estava viajando, a gente ia ver ela quando ela voltasse. Mas agora não. Ela não volta mais, não está mais aqui. Está com Deus, né? E aí no dia do funeral dela, porque nós servimos a Deus na congregação cristã no Brasil. E aí, assim, quando tem algum irmão que falece, assim, tem o funeral, né, feito tipo um culto, né? Foi muito bonito o culto. A casa da minha mãe encheu de irmãos da igreja daqui de Parauapebas, né, de Parauapebas. Foram para lá os irmãos de ministério, ancião, tinha muito ancião. Foram a Irmandade, e foi uma irmã também que ajudou muita gente lá, fez comida, né, almoço lá para todos que estavam lá comer, né, amigos da gente lá. Quando a gente chegou lá já estava a mesinha pronta, com café para as pessoas tomarem, né, café, chá, tudo estava organizado lá, porque nós mesmo, assim, se fosse para nós fazer, nós não ia conseguir, não tinha essa força para estar fazendo nada, nem um café. Mas tudo Deus preparou lá pra gente. Foi uma irmã daqui de Parauapebas. Ela foi para a cozinha da minha mãe, preparou tudo, o almoço, pra gente almoçar, todos que estavam lá, né, que foram daqui. Comida mesmo suficiente para todo mundo. E aí quando foi às 2h pouco, né, 3h, aí foi o culto funeral, cantou o hino que ela mais gostava, né, e aí mais um outro hino, e teve a palavra, né, 2 orações, no começo teve a primeira oração, depois a segunda oração no final. E naquele momento ali da palavra que Deus mandou, uma palavra muito bonita, teve uma vizinha nossa, que ali na hora, né, Deus converteu o coração dela, perante ali todos. Ela com dificuldade até de andar, mas ela se aproximou lá do caixãozinho da minha mãe, e aí falou que queria pertencer a essa família, que ela, acho que ela ficou muito admirada, assim, do amor dos irmãos, né, tudo ali, chorando, os irmãos, atendendo o culto. E aí ela falou que queria servir a Deus nessa igreja também, fazer parte dessa família, porque ela queria ir para o mesmo lugar onde a Alicinha estava, que é a minha mãe, a Alice, né? Ela chama Alicinha. E ela era crente já de outra igreja, que minha mãe anunciou a graça para ela já há muito tempo, e minha irmã. E 30 anos se passaram, ela veio servir a Deus na congregação agora, no dia do culto de funeral da minha mãe. Deus fez essa obra linda no culto de funeral da minha mãe, uma obra de conversão, né? Deus converteu o coração dela ali, perante o caixãozinho da minha mãe. E de uma certa forma aquilo ali conformou muito nosso consolo, sabe? Foi um consolo pra gente, que a gente viu que Deus estava ali com a gente e fazendo aquela obra ali. Voltando, fui abrir o portão ali pro dia que tinha chegado. Então, gente, aí Deus fez essa obra linda lá na hora. 30 anos que minha mãe anunciou a graça de Deus para ela.
E só agora, nesse momento de dor, da nossa dor, Deus fez essa obra ali. Acho que para confortar, consolar nosso coração. E aí ela pediu o batismo. Aí quando foi no domingo passado, agora já foi o batismo dela, e a gente foi lá no batismo. E além dela batizou mais 2 pessoas, uma irmã e um irmão. Então Deus fez uma obra. E essa irmã que se batizou lá também foi anunciada pela minha mãe também. Minha mãe anunciou a graça para ela. Então Deus fez essa obra linda. Então, gente, eu mudei de lugar, vim aqui pro quarto. Que o Diego chegou, aí tá lá assistindo no celular, aí para não ter barulho, vim aqui pro quarto. O quartinho que minha mãe ficava aqui, quando ela tava aqui, né, dormindo. Até pegar aqui esse cobertorzinho dela, que ela tava usando, tava aqui, meu irmão deu pra ela na semana passada, antes de acontecer isso, né? Meu irmão trouxe esse cobertorzinho aqui, que era pra ela levar para o hospital no dia que ela fosse fazer a cirurgia, né? Porque como ela estava sentindo muito frio, ela, mesmo de dia, ela sentia frio, né? Aí eu dei uma meinha para ela botar nos pés, né? Colocar nos pés para esquentar os pés dela. Aí meu irmão trouxe esse cobertorzinho que era para levar para o hospital, para ela se cobrir, né? Para ela não ficar passando frio. Agora ficou aqui. Tem uma blusinha dela que eu peguei no dia, né? Que tava com o cheirinho dela ainda. Cheirinho da minha mãe. No dia que ela saiu para ir fazer o exame. Aí tava ali a bolsa dela, com as coisinhas dela, eu peguei a blusa. E não queria acreditar naquilo que estava acontecendo. Até hoje. Às vezes eu me pego assim, eu esqueço, penso que isso não é verdade ainda. Mas aí depois a ficha cai, né, que é verdade. Ai, gente, então é isso, gente. Eu queria só explicar para vocês aqui o motivo de eu não estar postando vídeo. E eu não sei ainda quando eu vou começar a gravar, porque às vezes a gente não tá bem, né, todo dia. E eu vou ver daqui mais uns dias, aí depois eu volto a gravar, porque eu tenho até que ocupar minha cabeça mesmo para continuar, né? A gente precisa seguir em frente, porque nós temos que ter força para apoiar o nosso pai, que ele precisa muito de nós. A parte mais difícil é ver meu pai sozinho, assim, sofrendo. Domingo agora, passado, a gente foi lá, quando a gente foi sair para ir embora, ele começou a chorar e aquilo corta o coração da gente. Eu não aguentei. Aí eu choro também, né, porque ver meu pai daquele jeito é bem difícil, mas a gente tem que ser forte para ajudar ele, para alegrar ele e não deixar ele ficar triste demais, ficar doente, né? A pressão dele tem ficado muito alta todos os dias, desde o dia que aconteceu isso com minha mãe. A pressão dele está alta todos os dias. Mesmo tomando remédio, ele está com a pressão alta. Aí ele veio essa semana passada para ir no médico, a gente levou, minha irmã levou ele para passar no cardiologista, consultar, e consultou, fez exame elétrico. Aí na outra semana ele volta para pegar o resultado dos exames. E aí vamos ver o que o médico vai passar para ele, né? Que está sendo bem difícil para o meu pai.
63 anos juntos, né? Nunca se separaram, assim, todo tempo juntos. E é uma vida inteira, né, gente? Então é bem mais difícil para meu pai ficar lá na casa dele, lá no quarto deles, que sempre, toda noite, conversava antes de dormir. Ele lia a palavra de Deus lá para ela ouvia, conversava. Então conversava todos os assuntos com ela, né? As preocupações dele. E agora ele fica lá, fica sozinho e sempre ele estava muito triste, abatido, né? Emagreceu um pouco também. Eu também emagreci muito esses dias. Minha irmã e meu irmão também, que nós lá em casa somos 8. São 5 mulheres e 3 homens. Mas tem sido bem difícil para nós. Mas Deus está dando força para nós suportar, aguentar, né? Que só Ele mesmo, só Deus é que dá força. Não tem palavra, não tem nada assim que consola a gente, a não ser Deus. Que Deus coloca paz aqui dentro. Então é isso, gente. Foi o motivo de eu fazer esse vídeo, foi isso, né? Eu não estar gravando para explicar para vocês. Mesmo que vocês assistam, tem muitas pessoas aí que assistem meus vídeos, mas não comentam, né? Não deixa nenhum comentário nem nada. Mas assistem. Tem apenas uma inscrita minha que sempre ela foi muito carinhosa comigo. Ela sempre deixou um comentáriozinho dela, sempre. Ela sempre me apoiou assim, né? Pode ser decoração, ou vlog, ou qualquer outra coisa que eu postava. Ela sempre curtiu ali, sempre deu seu comentário. Que é a Deise, ela sempre foi muito carinhosa comigo. Mas mesmo assim eu queria dar explicação por não estar gravando esses dias. Dias não, meses, né? Desde quando minha mãe começou a passar mal. Aí agora tô esperando eu melhorar mais para poder voltar a gravar. Então é isso, gente. Isso foi tudo que aconteceu com a gente esses tempos. Agora vamos continuar nossa vida orando a Deus, que Deus vai dar força para cada um de nós, a minha família. E a saudade vai ser eterna, né? Todos os dias. Tem dia que a gente tá mais ou menos, aí tem dia que não, né? Igual antes de ontem mesmo, eu fiquei tão triste assim, tão desanimada que até para tomar banho eu tava sem vontade de tomar banho. Mas eu lembrei da minha mãe assim, não, mas minha mãe, ela não ia ficar feliz vendo a gente assim, né? Então eu pensei, e Deus levou ela porque ela já estava preparada para ir. Deus avisou a gente, deu sonhos, revelações, mostrou sinais, só que a gente às vezes interpreta diferente, né? A gente sempre quer o melhor, a gente sempre pensa assim, que Deus ia fazer um milagre com ela, ia curar ela, mas só que Deus ia curar, libertar ela de outra forma, não da nossa forma, da forma dele, né? Foi essa, levar ela. Ele não quis mais que ela ficasse sofrendo aqui, né? Não permitiu, o Senhor não permitiu que ela sofresse. Porque essa doença, a pessoa sofre muito, né, gente? Eu vejo, já vi tantas histórias, relatos assim de pessoas com essa doença, sofrem muito. E nem a gente ia aguentar ver minha mãe sofrendo numa cama, com dores que nem remédio nenhum tira mais a dor, né? Então Deus poupou nossa mãe desse sofrimento. E agora vamos continuar servindo a Deus, amando a Deus do mesmo jeito,
porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Tudo que Ele faz é perfeito, né? Ele não faz nada errado. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Então é isso, gente. Deixo aqui o meu abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a família de vocês. Que todos sejam felizes. E que o Senhor está com cada um de nós. Ele cuida de nós. Então é isso, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, quando eu estiver preparada para gravar. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus.